Certo, vamos então para o primeiro tema do nosso debate. O ministro da Saúde, o Nelson Teich, ele anunciou que deixou o cargo nesta manhã. Ele pediu demissão. Em nota, o Ministério disse que nesta tarde vai haver ainda uma coletiva para informar melhor os motivos dessa demissão e até um outro nome para o Ministério. O que pode ter provocado essa demissão é o anúncio que o presidente Jair Bolsonaro também fez hoje, que vai aí adotar o uso da cloroquina no protocolo de atendimento do SUS. E eu, então, quero saber a opinião de vocês sobre esse assunto, começando, então, com a Camila. Vamos lá. Bom, Silvia, primeiramente eu gostaria de destacar, antes de colocar a minha opinião, que já faz algum tempo que o Teich já vem enfrentando alguns problemas ali no governo, especialmente porque ele não era aí muito bem aceito dentro da pasta do Ministério, tinha algumas desavenças políticas dentro do Planalto, então a nomeação dele foi uma nomeação a título de urgência e a demissão não me surpreende. Tendo dentro do contexto no qual ele estava trabalhando técnico, como ele é, né? Ontem fechamos o dia com 14 mil mortos no Brasil, entre esses mortos bebês, adolescentes, tá? 848 mortos só no dia de ontem. Então, assim, tendo em vista a imprevisibilidade da doença, né, e mais somado ao fenômeno de subnotificação, nós estamos vivendo no país uma crise do ponto de vista de saúde pública. Somada a essa crise de saúde pública, existe também uma crise política, na qual há dificuldades. Eu assisti essa semana, por exemplo, sobre a questão da abertura de novos comércios considerados essenciais, que no momento da coletiva, o Nelson Teich não estava sabendo sobre essa mudança. Então, isso já demonstra que, de fato, ele havia encontrado aí algumas resistências, né? Então, é muito importante que eu gostaria, né, de fato, colocar aqui nesse momento, a importância de que não é um fato novo. Outro agravante, ao meu ver, que contribuiu para a saída do ministro, obviamente que não é minha área de especialidade, mas como telespectadora, teve uma live do Mandetta junto com o Osmar Terra na CNN, e a participação dos dois rendeu muito debate no campo das mídias sociais, enfim, acredito que isso tenha tido interferência, inclusive, para que o Teich começasse a sofrer resistência dentro do próprio governo e começasse a ser cogitado, né, aí a sua saída. Existem outras formas de você demitir um ministro, né, você não precisa necessariamente demiti-lo a público, você pode simplesmente deixar ele isolado no cargo. Eu acredito que foi esse o caso do ministro Teich. Eu acredito, na verdade, que o André, nesse ponto de vista, com relação à nossa capacidade de saúde, ele está correto, realmente há um déficit, há uma dificuldade em relação aos insumos. O sistema público de saúde no Brasil, apesar de, ao meu ver, ter uma organização, tá, de trabalho, prática, no campo estratégico organizacional, é exemplo no mundo inteiro. O SUS é um exemplo de organização estrutural. O Brasil estaria muito pior se não houvesse o SUS, então isso é importante, deve ser colocado em foco, mas existe realmente um problema sério com insumos, né? Por exemplo, existe um dado de que o Brasil, que eu tive acesso, que o Brasil tinha, por exemplo, 60 mil respiradores antes do problema do coronavírus, né? Desses 60 mil, 40 mil estavam no sistema público e 20 mil no sistema privado. Soubemos aí, houve uma compra de ventiladores mecânicos, no caso, né, respiradores, de 15 mil, certo? E a nossa necessidade no momento, com esse surto do Covid-19 no Brasil, está estimada em 100 mil. 100 mil, nós precisaríamos de 100 mil respiradores. Então, existe um déficit de 25 mil respiradores no país no dia de hoje. Então, de fato, esse é um problema grave, tá? Porque para que se adote políticas, tá, de combate à pandemia, em todas as esferas, isso envolve economia, com certeza, para que seja adotada algum tipo de política, primeiro a gente precisa analisar a nossa capacidade de atendimento dentro do sistema público de saúde. Então, nós estamos aí, de fato, dependendo dessa capacidade. E a nossa capacidade, ela é infinitamente superior. Estamos com uma capacidade, só no campo dos respiradores, de 25% abaixo da necessária. Tá? Então, já estamos trabalhando em déficit.
Isso precisa ser considerado. Vamos então para o nosso segundo tema. O ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta, disse durante entrevista à CNN que, abre aspas, podemos ser um dos países com mais casos no mundo de coronavírus. O Brasil ainda está no início da parte mais difícil que vai enfrentar. Mandetta ainda criticou o presidente e disse que foi tirado do cargo quando as divergências entre sua gestão e o presidente se tornaram públicas. E ele ainda disse, abre aspas, a história dirá quem estava certo e quem estava errado. Qual é a opinião de vocês? E Camila, qual é a sua opinião sobre o assunto? Bom, inicialmente eu gostaria de destacar então que, levando em consideração os 14 mil mortos até o dia de ontem, né? Então nós temos aí um fenômeno somado a essa questão de subnotificação em relação aos dados reais da doença que precisa ser considerado. Há também um problema da falta de testes, né? Então, assim, eu gostaria, do fundo do meu coração, de ter esse otimismo que o André tem, com todo respeito, mas é um risco de que nós não tenhamos essa realidade se concretizando. Obviamente que serão os próximos dias que mostrarão isso para nós. Mas eu endosso, nesse momento, a fala do secretário de Saúde do Estado do Paraná, o Beto Preto, que está colocando a necessidade da gente entender que o nosso pico vai ser na virada de maio para junho, né? Então eu fico preocupada com essa questão, justamente por conta do processo de ascensão que a doença tem se mostrado aqui no Brasil, tá? Por conta desse fenômeno da subnotificação, que é uma coisa particular, né, da nossa história. Então, assim, uma coisa importante que eu acredito que nós devemos levar em consideração é que, de fato, como o Mandetta falou, a história ela vai nos mostrar. Nós estamos trabalhando, é muito difícil responder essa pergunta para mim e tanto para o André, eu imagino que seja, porque você trabalhar com previsões de futuro é uma coisa que você coloca a tua posição em risco, né? Você pode acertar como você pode errar. O meu desejo é realmente que houvesse aí uma baixa no número de casos, esse é o meu desejo como pessoa humana, mas eu acredito que essa baixa no número de casos, ela só vai acontecer se houver cautela, tá? Se houver um respeito aí às autoridades de saúde, que são as autoridades capacitadas, gabaritadas para estarem falando sobre essa questão. Então, a gente tem que levar em consideração a seguinte questão. Nós vivemos aí numa sociedade que é uma sociedade do espetáculo, né? As políticas hoje, elas acabam tendo que ser feitas em fast food, e isso não colabora com a manutenção do Estado Democrático de Direito, porque o Estado Democrático de Direito, ele prevê o diálogo, né? Então, como você vai tomar decisões rapidamente, sem diálogo, né? Então, é necessário que haja aí uma articulação entre governos municipais, estaduais, federais, entre as secretarias, entre os ministérios, para que haja um trabalho efetivo. O que nós estamos vendo no Brasil hoje é um fenômeno aí de desencontro de informações em todas as esferas, a nível municipal, estadual, federal, digamos assim. Se você comparar todos os estados brasileiros, há realmente um fenômeno complexo, que precisa ser resolvido. Enquanto isso não for resolvido, nós vamos estar aí à mercê do caos. Esse medo que vem sendo instaurado, na minha leitura, é um medo também por conta dessas informações desencontradas que as pessoas estão recebendo, né? E eu, como pessoa, acredito o seguinte: o que é mais importante para nós? A vida. Né? A vida é o princípio fundamental que rege a nossa existência. Primeiro a vida, depois a liberdade. Não é à toa que no artigo 5º da Constituição, o direito à vida vem antes do direito à liberdade. Então, veja bem, o direito à vida é algo que precisa ser garantido. Então, para que seja adotado políticas públicas para que esse direito à vida aconteça, quais devem ser as autoridades consultadas para a tomada de decisões? Os profissionais da área de saúde. Né? Então, eu respeito muito, eu enquanto educadora, me incomodo profundamente quando ouço pessoas de outras áreas querendo falar sobre educação, sobre metodologias de ensino, sobre como funciona a escola, porque eles não estão lá dentro, no chão da fábrica, trabalhando com a gente. Né? Então, eu tenho certeza que esse problema só será resolvido quando nós dermos ouvidos para os profissionais que são capacitados para isso. Né? Um exemplo são as questões de capacidade de atendimento de política pública de saúde.
Tá? Quem entende sobre isso? Os profissionais da área. E só mais um ponto importante, se alguém fica doente na minha família, se alguém ficar doente na sua família, você que está em casa, você vai levar o seu filho, a sua avó, a sua mãe para ser atendida por um professor? Você vai levar ele para ser atendido por um advogado? Vai ser levado para ser atendido por um veterinário? Não, você vai levar no médico. O Brasil precisa de médico, precisa de profissional de saúde para resolver esse problema, que é um problema de epidemia. E não é um problema do Brasil, é um problema do mundo. E não é um problema que o mundo passou só agora. Nós tivemos a peste negra, tivemos problemas da SARS, tivemos o problema da gripe espanhola. E aí, se a gente não ouvir as autoridades públicas de saúde, nós estamos fadados ao caos e ao fracasso. E isso a história vai mostrar, realmente. Primeira questão que eu gostaria de pontuar, que o André colocou, é a questão da politização da doença. De fato, isso tem acontecido e me entristece muito ver que o Brasil é um dos países no mundo, eu vou desconsiderar que os Estados Unidos estão na mesma situação do Brasil, mas o Brasil e os Estados Unidos hoje são um grande mau exemplo de politização da doença. Porque, de fato, você vê essa politização acontecendo a nível municipal, a nível estadual e a nível federal. E isso é terrível, porque não tem se colocado a saúde e a vida humana em primeiro lugar. Aí nós temos várias questões que entram em confronto. Primeiro, do ponto de vista ético, porque é infinitamente antiético discutir algo que coloque em risco a vida das pessoas. E é isso que os nossos políticos no Brasil hoje têm feito. Não assumem suas responsabilidades, muitos deles não assumem, enquanto autoridades representativas, eleitas, tá, para cuidar do povo. Isso é previsto na Constituição, tá? O acesso à dignidade é o mínimo necessário para que a pessoa tenha uma vida plena, deve ser endossado e proporcionado pelo Estado. E esse movimento que nós estamos vendo no país de politização da doença, de fato, vai levar, seja em estados, seja em municípios ou seja no governo federal, vai levar a um custo, e o custo vai ser para nós, para o povo brasileiro. De fato, isso vai levar muito tempo. Então, além de tudo isso, eu gostaria de colocar um questionamento aqui para vocês que estão nos assistindo. Qual a política mais adequada para a vida? Porque, de fato, essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Qual a política adequada para a vida? Nesse momento em que nós estamos aí com os nossos avós em riscos, eu acabei de perder a minha avó há 2 meses, e vocês não imaginam a dor. A minha avó tinha 82 anos, e a coisa que eu mais ouvi quando eu saí, e as pessoas comentavam para mim, era: mas ela tinha 82 anos, né, que bom, morreu velha. Mas isso não vai ser algo que vai convencer os meus tios, e nem as minhas tias, tá, de que era a hora dela ir. Então a política mais adequada é aquela que preserva a vida. Tá? O meu medo, sinceramente, é que quando nós deixamos de ouvir as autoridades públicas de saúde, de ouvir mesmo, e de deixar que esse debate seja feito dentro desse campo, porque essa é a necessidade. Hoje nós temos que ouvir a Fiocruz, a UFMG, tá? O Imperial College. A gente não tem que ouvir o grupo do WhatsApp que manda fake news para nós a todo momento. Não é esse o momento de estar ouvindo, é o momento de estar endossando a fala dessas autoridades de saúde. Tá? Eu me lembro muito, como professora de história que sou, de um movimento que se iniciou na virada do século XIX, início do século XX, que foi um movimento chamado de eugenia. O objetivo da eugenia era o quê? Eliminar a degeneração, as raças degeneradas, aqueles indivíduos que geravam custo para o Estado, e nesse campo aí nós tivemos a eliminação de deficientes físicos, deficientes mentais, tá? Idosos, pessoas que já não serviam para a sociedade. Havia aí um movimento filosófico intitulado de pragmatismo, somada à eugenia, somada a um ideal de progresso, que vai levar ao que a gente viu na Alemanha nazista. Só na Alemanha nazista, 200 mil pessoas portadoras de alguma necessidade especial, de algum tipo de deficiência, foram exterminados, tá, por conta desses problemas. E a ideia era: qual o valor da vida? Aquela vida que é útil, que trabalha, que gera dinheiro, e o idoso ele não gera lucro, a pessoa com deficiência ela não gera lucro para o Estado, nos moldes do sistema capitalista. Então, de fato, qual é o risco? Nós vamos soltar todo mundo na rua e vamos colocar essas pessoas vulneráveis, que têm alguma comorbidade em risco? Porque é isso que vai acontecer. Eu moro em frente ao mercado e eu vejo idosos o dia todo indo ao mercado. Eu quero saber quem esses idosos estão ouvindo. Eles estão ouvindo o grupo do WhatsApp ou eles estão ouvindo os médicos e as autoridades de saúde que dizem que lugar de idoso é em casa nesse momento? Então, nesse momento, eu gostaria de endossar
a fala do secretário de Saúde do estado do Paraná, o Beto Preto, que diz o seguinte: nós temos 3 remédios. Ele colocou, inclusive, numa fala que eu li essa semana, que diz o seguinte, que nós não temos remédio efetivo para a doença, tá? Ela é uma doença que ainda não tem cura, não sabemos qual é o impacto e a expressão dessa doença, morrem bebês, morrem adolescentes, morrem pessoas com comorbidades e sem comorbidades. Nós não temos remédio efetivo, nem farmacológico, não temos medicamentos para combater o Covid. Então ele coloca três formas aí da gente enfrentar: o isolamento familiar quando necessário, o distanciamento social e a higiene. Quando o André coloca a Coreia do Sul, eu sou super admiradora da Coreia do Sul e ele tem razão, porque de fato ali foi adotado um modelo genial, tá? Mas tem uma coisa também que a gente precisa considerar tanto na Coreia quanto no Japão, que é a questão dos hábitos de higiene dos coreanos sulistas e dos japoneses. Eles usam máscara quando estão com gripe, eles se preocupam com o adoecimento do outro. Você não sai na rua e você não vê um coreano espirrando na cara do seu amigo, né? E isso, infelizmente, é o que acontece no Brasil. Eu trabalho em escola e eu sei o que é aquele momento onde todas as crianças estão o tempo todo grudadas e doentes, né? Nós temos também uma outra tradição no Brasil perigosa, que é o trabalhador ir trabalhar gripado. Aqui no Brasil, as pessoas, os chefes, os empresários, patrões no geral, eu falo que meu marido é empresário, mas de fato existe essa cultura, inclusive na nossa empresa, a gente já percebeu. Claro que hoje tem mais cuidado, mas as pessoas vão trabalhar gripadas, como se não fosse nada. E isso não acontece no Japão e não acontece na Coreia. Então são coisas que a gente precisa reconsiderar, né, dentro desse contexto. Obrigada. Bom, vamos então ao nosso outro tema, porque o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender a retomada da atividade econômica no país e disse a empresários que, se dependesse dele, nunca teria implementado medidas de isolamento social por conta da pandemia da Covid-19, como tem feito governadores e prefeitos. O presidente disse, abre aspas, o governo federal, se depender de nós, está tudo aberto com isolamento vertical e ponto final. Qual é a sua consideração sobre esse assunto, Camila? Bom, primeiro eu queria colocar que não é o Bolsonaro que tem que definir se o isolamento é vertical ou horizontal. De fato, eu respeito, ele foi um presidente eleito democraticamente, isso tem que ser aceito por todos nós. No entanto, ele não pode fazer isso de forma autoritária. Tá? Ele precisa ouvir as pastas que estão envolvidas. Ele precisa considerar os municípios onde, como o André mesmo disse, onde existem casos a mais, onde existem casos a menos. O município não tem nenhum caso. Então, o isolamento vertical pode ser adotado. Ok, mas e um município onde você tem excessos de casos? Ele não pode fazer uma fala dessa, na minha visão, tá? Até porque eu entendo o presidente do ponto de vista da economia. Então, essa é uma primeira questão que a gente precisa pensar. Só que essa crise econômica que nós estamos vivendo, ela é gerada por um problema de saúde pública. E é uma crise que não é só no Brasil, ela está acontecendo no mundo inteiro. Se você assistir os jornais ou checar fontes internacionais, né, New York Times, Le Monde, entre outros jornais internacionais de renome, você consegue perceber, por exemplo, que o PIB, ele vai fechar o ano de 2020 abaixo na maioria dos países da União Europeia, nos Estados Unidos, na China e em todos os países do mundo praticamente, tá? Então, existe um outro fenômeno que precisa ser considerado, que é uma reinvenção da economia. A economia pós-Covid-19, ela vai precisar ser reinventada no mundo todo. Uma preocupação que eu tenho a nível federal aí é que o meu marido tem empresa, certo? E aí ele ficou nesse impasse, vamos abrir, vamos fechar, mas foi preciso o quê? Analisar o protocolo do município de Apucarana, quantos casos tem em Apucarana, o que diz as autoridades municipais, tá? Estar atento ao horário de funcionamento, se as pessoas estão respeitando o distanciamento social, se estão usando máscaras, se dentro dessas empresas há uma distância, se algum funcionário está gripado, e aí entra de novo os problemas dos insumos, porque se falta teste, como é que a gente vai saber se a pessoa está ou não doente? Enfim, dentro desse contexto, eu acredito que essa fala de impor, porque é uma fala de imposição, eu olhei no jornal ontem, isso me incomoda muito, porque vai contra o Estado Democrático de Direito, que precisa do diálogo. Eu sei que talvez ele fique estressado ali, porque são muitas demandas, né, e colocações o tempo todo, e não é fácil, não é uma posição fácil de estar ali tomando essas decisões, só que ele não pode esquecer que nós somos regidos por 3 poderes, e o nosso país, ele é um país que é um regime federativo,
tá? Onde os estados e municípios têm autonomia. E isso é preciso ser considerado. Onde há excessos na autonomia desses estados? Ok, então onde há excessos precisa ser estudado por autoridades capazes. Agora, o que não pode é ele chegar e dizer, vamos adotar isolamento vertical e ponto. Tá? Aí, por outro lado, eu acredito que há uma preocupação com a questão das próximas eleições de 2026, mas aí é um outro, 2022, aí é um outro caso que precisa ser considerado, porque eu acredito que, essa é uma posição minha, pessoal, eu acredito que o presidente tem medo, tá, dos impactos a níveis econômicos dessas medidas e dessa adoção do isolamento horizontal, tá, na própria reeleição, e o que é um fato, enfim, é isso. Realmente, a primeira coisa que me vem à mente, ouvindo o comentário dele, é que, de fato, quem precisa ser ouvido são os técnicos da área antes da tomada de decisões em municípios, estados, né, e a nível de federação. Nós temos aí um exemplo do caso de Blumenau, né, que adotou o isolamento vertical, aí, digamos assim, e triplicou o número de casos. Então, precisa cuidar, precisa ter estar atento, precisa ter uma equipe técnica muito bem, por exemplo, o prefeito, tá, da cidade, de cada cidade, ele precisa ter em mente que é responsabilidade dele saber o número de casos, quais os procedimentos devem ser adotados, qual a capacidade de atendimento da estrutura de saúde da sua cidade, e dentro desse contexto criar medidas, criar ações estratégicas para que a população seja protegida. Essa é a função do nosso prefeito, essa é a função do nosso vereador, é a função do nosso governo de estado, é a função do nosso governo federal. No entanto, a gente precisa entender que há um outro problema, que é a questão da economia, mas a postura que vem sendo adotada ultimamente pelo nosso presidente, ela pode levar à perda de parcerias comerciais importantíssimas para o país. Então, no meu ver, era necessário agora passar para as mãos dessas pessoas que são capacitadas para estar gerenciando crise de saúde, tá? Como o André até citou, né, equipes especializadas em epidemiologia, não é a minha área, mas de fato essas pessoas deveriam estar indo à frente, dar declarações, essas pessoas deveriam estar guiando todo o processo de orientação de estados, de orientação de municípios, para que esses excessos autoritários que estão acontecendo a níveis municipais, a níveis estaduais no Brasil todo, porque isso é uma realidade, há excessos, não acontecessem. Porque de fato eu penso o seguinte, a questão da volta ao trabalho que o André colocou. O meu pai, ele é agricultor, e o meu pai mora no 700 Alqueires, lá na região de Marilândia do Sul, né? E o meu tio também, eles trabalham com granja. Está tudo normal, certo? Porque a granja, ela abastece o frango, abastece o mercado, é necessário. Só que acontece que o que existe lá? Proteção, meu pai trabalha com todo um aparato de proteção, há um distanciamento, tá, de tanto do caminhão que chega quanto do caminhão que sai, há um distanciamento entre as casas, tudo isso leva a uma possibilidade de volta, sim, do trabalho agrícola ou de continuação, certo? Agora você imagina o meu caso. Eu sou professora, trabalho numa escola pública e na faculdade. A faculdade eu não vou levar em consideração porque tem uma área de ar livre muito grande, tá? Mas a escola, veja bem, um espaço onde os meus alunos sentam, tem 40 alunos dentro de uma sala de aula, tá? Entulhados, porque todas as minhas salas de aula são lotadas, não é respeitado nem a distância mínima de um aluno para o outro, tá? Não tem meio metro de distância. Imagina a gente colocar sem ventilação, sem ar-condicionado, sem nada, que é escola pública. E digo mais, nas privadas está na mesma situação. Tem salas em escola privada de Apucarana que tem 100 alunos. Tem salas em escolas privadas de Apucarana que tem 40 alunos com capacidade para 20, para manter distanciamento social. Então nós temos sim uma realidade que inviabiliza, por exemplo, a volta às aulas. Como que essas escolas vão resolver esse problema? Então, de fato, o que deve ser analisado? Qual é o nicho empresarial que a gente vai autorizar o funcionamento? Tá? O salão de beleza vai voltar. Quantas pessoas vão ter lá? Porque se tiver 20 pessoas aguardando atendimento, 15 pessoas dentro de um espaço sem ventilação, vai gerar problema. Enfim, essa volta ao trabalho, que eu não critico e que eu acho que deve ser uma coisa estudada, tá? Dentro de nichos específicos, só que essa questão tem que ser dialogada, tem que ser estudada e tem que ser levada em consideração por profissionais. Os empresários conscientes, meu marido eu coloco aí
a família do meu marido, e tem outros, né, os meus tios, que estão voltando ao trabalho analisando todas as recomendações. Mas será que isso tem acontecido em todas as empresas? Existem órgãos fiscalizadores? Esses órgãos fiscalizadores estão em funcionamento? Isso que me preocupa muito. Então, assim, outra questão que a gente tem que levar em consideração é que muitas vezes, quando o presidente fala, ele fala na contramão do Ministério da Saúde. Então, antes dele dizer, isso é uma opinião minha que eu quero deixar bem efetiva, nada contra a pessoa do Bolsonaro, mas existe uma coisa na postura dele que me incomoda, que é o seguinte: ele não é capaz, quando ele diz que existe um serviço essencial, por exemplo, quando ele afirma que salão de beleza é um serviço essencial, tá? E a academia é um serviço essencial, não estou criticando isso, ele está desqualificando o serviço essencial do Ministério da Saúde. É esse serviço essencial que ele tem que priorizar. Quem tem que definir quais são os serviços essenciais que podem funcionar nesse momento é o Ministério da Saúde, em parceria com as secretarias estaduais de saúde, que deve atuar em parceria em um regime de trabalho intersetorial com as secretarias de saúde municipais. Tá? E é isso que o Brasil não tem em sua tradição. A tradição autoritária da política brasileira espera que baixe um mito, um Deus, que venha aqui com as suas palavras e resolva todos os problemas do cidadão. Isso não vai acontecer. Os nossos problemas só serão resolvidos com ciência, com técnica, com diálogo e com respeito à vida humana. Vamos então para o nosso próximo tema. O relator do inquérito sobre o ex-ministro Sérgio Moro e o presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello, ele pode decidir nesta sexta-feira sobre a divulgação do vídeo da reunião ministerial que aconteceu no dia 22 de abril, apontado pelo ex-juiz como prova de intervenção indevida do presidente na Polícia Federal. Como vocês analisam esse momento da política? Quais são as suas considerações sobre o assunto? Bom, sobre essa questão, a primeira coisa que eu queria colocar é que nós estamos vivendo aí um problema, tá, em relação às posições que ferem, tá, o diálogo que deveria haver entre a presidência e os ministros, né? Fica claro uma posição definida de autoritarismo na postura de Bolsonaro, que inviabiliza todas as negociações e que tem feito aí um verdadeiro jogo de cadeiras a níveis ministeriais, tá? Ele tem entrado e saído muita gente. Nesse contexto, ele tem se aproximado do Centrão, que é uma coisa que ele criticou muito, mas aí está havendo um jogo de troca de cargos. E há também um outro agravante, que é mudanças que geram uma instabilidade política no país. Não é novidade para ninguém que de fato há uma incapacidade em nível de diálogo, tá? Em relação às posições do presidente, ele tem dificuldades com isso. Com relação à divulgação, como você colocou, eu acredito que essa incapacidade de diálogo levou à demissão do Moro. Não vou me colocar para saber quem está certo, quem está errado, porque como o André bem colocou, eu acredito que nós temos aparatos jurídicos que precisam de fato apurar todas essas denúncias, tanto contra um quanto contra outro, e eu acredito que de fato os dois precisam ser responsabilizados se forem considerados culpados. Mas uma coisa que eu gostaria de colocar nesse momento, eu vou utilizar antes de fazer a minha fala, que é o seguinte. Peço licença, inclusive, para utilizar a Bíblia, porque sou cristã, católica, todo mundo sabe, né? Em João, capítulo 8, versículo 32, tem um versículo que me chama muita atenção, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu creio que quando um indivíduo, ele se coloca na vida pública, quando ele assume a responsabilidade de guiar um povo, seja no município, seja no estado, ou seja na federação, ele precisa estar ciente das acusações às quais ele pode ser expulso. Então, veja bem, se eu assumo uma posição política, o meu WhatsApp não é mais meu, tá? Os meus e-mails não são mais meus, o meu telefone não é mais meu. A quebra de sigilo telefônica, ela vai acontecer se for necessário para que seja provada a minha inocência. Eu não vou ter problema algum com isso, se eu sei que eu sou inocente. Então, de fato, o cara que entra na vida pública, e eu sei disso porque meu sogro participou, esteve aí na vida pública e concorrendo várias eleições, a vida dele foi exposta de fio a fio. Isso acontece, isso é normal. Eu não posso agora me sentir lesado na minha independência, na minha individualidade. Se eu não tenho nada a temer, que mostre tudo. Então, essa é uma questão que, de fato, precisa ser levada em consideração. Eu não sou advogada,
né? Não sou da área jurídica e respeito aí, existem as leis, tá? De privacidade. Eu estou falando uma opinião básica de uma pessoa leiga. Quando uma pessoa entra na política, ela tem que ter cara, ela tem que ter peito para assumir aquilo que ela fala, seja no privado ou seja no público. Porque a verdade, ela nunca fica oculta, ela aparece. A gente que trabalha com história, trabalha com fatos, seja daqui 1 ano, daqui 10 anos, daqui 50 anos. A história, ela é implacável, a verdade vai aparecer. Então vamos mostrar e vamos trabalhar com elas. Se errou, assume o erro, bola para frente e corrige a coisa. Uma coisa importante também que eu gostaria de destacar é que quando você pensa na questão de acesso a essas informações, nós precisamos levar em consideração que nós vivemos no Estado Democrático de Direito. Tá? Então, o Tribunal de Justiça, tá? A nível federal, a nível estadual, tá? Eles têm um compromisso ético e moral com a população. Tá? Nas últimas eleições, por exemplo, peço licença para apresentar alguns dados. Nós temos um total no Brasil de 115, em média, tá, gente? 115 milhões de eleitores. Desses 115 milhões de eleitores, 104 milhões são votos válidos. Foram votos válidos nas eleições de 2018 do Bolsonaro, que o Bolsonaro venceu. Desses 104 milhões de votos, 2 milhões e meio foram votos brancos. 31 milhões e 300 mil, e uns quebradinhos, foram votos, não foram votos, foram pessoas que se absteram de votar, veja bem. 8 milhões 608 mil votos foram nulos, tá? O Haddad teve 47 milhões de votos e o Bolsonaro teve 57 milhões 797 milhões de votos. O Supremo Tribunal Federal, ele tem responsabilidade, tá? Somando aí, tá? Todos esses, ele tem responsabilidade com mais de 80 milhões de brasileiros que não eram eleitor do Bolsonaro. O Estado Democrático de Direito, ele existe para que todo o povo seja gerido. Quando o Bolsonaro foi eleito em 2018, ele foi eleito para ser presidente do Brasil, para ser presidente desses 115 milhões de eleitores que anularam voto, que votaram no Haddad, que votaram nulo, que votaram em branco, e a impressão que eu tenho é que ele governa para os seus próprios eleitores. E só isso é um atentado contra o Estado Democrático de Direito. E muito sério, porque divulgar essas informações é uma responsabilidade do Supremo com a verdade que deve estar às nossas mãos para que a gente possa pensar e saber fazer as nossas escolhas. Porque o Brasil tem uma história de corrupção, e o André bem colocou, em todos os níveis da política brasileira. Essa história de corrupção, ela precisa acabar. E para que acabe, não importa quem é que vai ter que ser exposto. A gente não pode ter político de estimação. Tá? Nós já vimos que não dá certo ter político de estimação. Não existem mitos, existem pessoas reais que cometem erros, que vão acertar, que vão errar, que vão ter que vir a público e falar: desculpa, tomei a decisão errada, vamos começar de novo? É isso que um gestor precisa saber. Ele não é um super-homem, tá? Nós estamos vivendo na era do senso crítico. Então eu acredito que nós temos condições, somos seres racionais. Tá? A gente não é animal que não tem racionalidade. Somos seres racionais, somos capazes de elaboração de senso crítico, mas para isso a gente precisa ter as informações corretas, para que a gente não possa ser enganado. Camila, e qual é a sua opinião sobre as considerações do André? Eu concordo. Se ele tiver nesse ponto, ele tem que apresentar as provas. É uma responsabilidade dele, tá? E isso, a preocupação dele com a biografia dele, para mim já foi maculada quando ele aceitou o Ministério da Justiça. Porque um juiz, ele deveria ser imparcial na política. Eu não consigo entender como um juiz se coloca, se presta um serviço de deixar uma cadeira, tá, com um respeito que ele tinha, e assumir o Ministério da Justiça. Eu já acredito que ali ele maculou a biografia dele. Tá? Não pelo governo, não estou atacando o Bolsonaro, não estou atacando ninguém. Estou simplesmente dizendo que o Sérgio Moro, se havia uma preocupação com a biografia dele, essa biografia já foi manchada já desde o início do governo. Porque, e agora, nessa situação em que ele apresenta provas e não sabe se essas provas existem, em que situação essas provas serão colocadas, nós não sabemos. Agora existe uma questão muito séria, por isso que eu penso que essas provas devem ser expostas, a sociedade precisa conhecer a verdade, e essa verdade precisa nos libertar dos grandes mentirosos que estão na política brasileira. Tá? Como o André falou, inclusive, essa questão de criar provas é uma realidade. Meu sogro esteve na política e ele teve que processar algumas pessoas e venceu processos, inclusive, de denúncias caluniosas contra ele. Não sei se quem é de Apucarana sabe que houveram denúncias aí gravíssimas, que eu não vou trazer aqui. Mas ele se defendeu, venceu na justiça e nem foi disponibilizado aí
corrigido a mácula que a imagem dele sofreu, né? No entanto, nós sabemos que quem é que cria provas que não são reais tem que ser responsabilizado, sim, se essas provas não forem reais. Então, por isso, elas devem vir a público. Bom, para a gente finalizar, eu gostaria de saber de vocês a opinião sobre as crises. O Brasil enfrenta crises na política, na saúde e na economia. Dessas, na opinião de vocês, qual afeta mais o brasileiro? Vamos conversar com você, Camila. Comigo? Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar, eu acho que a nossa pior crise no momento, ela está na questão política. A nossa crise política, para mim, é a mais grave, tá? E aliada a um problema de saúde pública, isso se torna uma bomba, tá? O Brasil, é preciso levar em consideração que o Brasil ele vem de uma história, de uma tradição política autoritária. Tá? O autoritarismo, ele fez parte da nossa história, da nossa república. É só você pensar que a proclamação da república foi feita por um marechal, Deodoro da Fonseca, que foi lá e praticamente expulsou o Dom Pedro II do Palácio de Governo. Então, o que nós temos? Os nossos dois primeiros presidentes militares, depois nós temos presidentes latifundiários, depois nós temos militares de novo, depois nós temos uma leve escalada democrática para entrar com o regime militar em 64. Pós-regime militar, nós entramos aí num processo de redemocratização, mas essa tradição autoritária, ela faz parte do brasileiro. E o brasileiro, ele tem uma dificuldade muito grande de compreender o que é um Estado democrático de direito e como funciona um regime guiado por 3 poderes. Hoje, o Estado democrático de direito é a melhor solução. A democracia ainda é o melhor regime de governo. Nesse contexto, nós estamos vendo uma baixa da democracia e uma escalada de autoritarismo, não no Brasil, mas no mundo inteiro. Tá? Isso tem acontecido em países do mundo todo. É um fenômeno que vai ser estudado por historiadores, filósofos e sociólogos aí por muitos anos no futuro. Então, as pessoas, nós estamos aí aliados às mídias digitais, aliado a essa informação, essa era de informação que nós vivemos muito acelerada, tá? Isso faz com que as pessoas não tenham desenvolvido a capacidade de diálogo. Se não há capacidade de diálogo, há autoritarismo. Tá? E isso na esfera pública, na esfera privada. As pessoas não conseguem conversar nem dentro da família, quanto mais a nível de governo. Essa é a realidade política do Brasil. Existe uma polarização muito grande. Nós sabemos que o Estado democrático de direito, eu quero aproveitar esse momento para lembrar, ele é regido pelo respeito, ele é um conceito regido pelo respeito às liberdades civis, e o respeito aos direitos humanos, e o respeito às garantias fundamentais. Tá? No artigo 5º da Constituição de 1988, que eu devo dizer que deve ser um livro guia, a Bíblia da política brasileira, né? Conta aí com 78 incisos, mas ela afirma ali no artigo 5º que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, o direito à liberdade, à igualdade, à segurança, à prioridade, enfim. Nesse contexto, então, o Estado democrático de direito precisa respeitar o povo, mas antes, quem é o povo? É o ser humano. Tá? É preciso que haja respeito sobre a dignidade humana, sobre quem é o ser humano, sobre dentro da sua identidade. Antes de falar de liberdade econômica, a gente tem que falar da vida, da importância da preservação da vida, desde a concepção até o seu fim natural. Tá? Todos os regimes em que adotaram políticas de ataque à vida, seja eu sou uma pessoa comprovadamente contra o aborto, sou contra a eutanásia também, sou contra a pena de morte. A vida, ela deve ter o seu fim natural. Tá? Então, a primeira questão que deve ser levada em consideração, se há um problema de saúde pública, e se esse problema de saúde pública é um atentado contra a vida, a economia vem em segundo lugar. Porque primeiro eu preciso salvar a minha família. Se eu descubro hoje que meu marido tem uma doença, eu vendo tudo que eu tenho para poder cuidar dele. A mesma coisa eu faria para os meus pais, porque os bens a gente se vira depois. Esse é o pensamento que os políticos brasileiros precisam ter. No entanto, existe uma questão tensa, que é a corrupção. E a corrupção, ela é um mal que está arraigado dentro das relações políticas do país. E só vai acabar quando os cidadãos sérios e comprometidos com a democracia, de fato, assumirem as suas posições. E não se deixarem calar e nem se deixarem silenciar pelas milícias digitais que a gente vê atacando aí
tanto de um lado quanto do outro. Não é através dessa violência expressa nas redes sociais, essa violência expressa na vida privada e na vida pública, que o Brasil vai conseguir sair dessa crise. Tá? E aí, no primeiro momento, essa é a minha maior crítica ao presidente, porque eu acredito que ele deveria assumir uma postura de sabedoria. Tá? O Salomão, quando vai pedir para Deus, ele podia pedir tudo. Tá? E ele pede sabedoria. Para mim, falta sabedoria no nosso governo. Sabedoria de dialogar com o diferente, de dialogar com a oposição, de dialogar simplesmente com as pessoas que assistem o jornal e querem que ele use máscara. Por que não usar uma máscara? Então essa é uma questão que me deixa muito descontente, porque é uma questão de humanidade. Tá? Eu preciso, em primeiro lugar, defender a vida. Essa é a nossa missão enquanto ser humano. Eu tenho, e aí eu vou colocar, para finalizar de fato, que nós temos um dever moral e um dever ético, antes de ter um dever econômico, social, enfim. Nosso dever, ele é moral e ele é ético. Eu não vou aceitar qualquer coisa que me propuserem no meu trabalho só porque eu preciso manter a minha família alimentada. Nós precisamos pensar nisso. Até que ponto nós colocamos a nossa moral e a nossa ética em risco? Tá? Defender a vida é questão de ética, é questão de moral. André, Camila, nossa, muito obrigada pela participação de vocês. André, boa tarde, uma ótima sexta-feira e um excelente final de semana. Boa tarde, professora Camila. Eu espero que você volta às aulas com mais tranquilidade, né? E a vida continua, né? E a gente vamos ver o sol brilhar, né? E com certeza vai ser ele tem que tocar a vida como tem que ser feito, né? Camila, muito obrigada, viu? Boa tarde, um excelente final de semana para você. Eu agradeço imensamente, agradeço o André pelo bate-papo incrível, muito obrigada, André, que realmente aí eu vou compartilhar com ele, Silvia, esse desejo que eu tenho de uma participação política com mais responsabilidade de todos nós cidadãos brasileiros, né? Precisamos aí, de fato, eliminar os oportunistas e eliminar os hipócritas, né, que falam uma coisa e vivem outra na sua vida privada. Então é importante, eu agradeço de coração essa oportunidade, foi muito bacana estar aqui com vocês nesse momento. Parabéns, André, tudo de bom, que Deus te abençoe. E tudo Silvia também. Tenha um bom final de semana. Silvia, um abraço para vocês, para a equipe toda, viu? O Jornal da Tribuna, parabéns para vocês aí. Que legal, eu que agradeço. Parabéns pela iniciativa, né? Eu agradeço a vocês que entraram aqui para a história do jornal, porque hoje é o nosso primeiro debate, pessoal. Obrigada mesmo, viu, Camila e André?